O teu falar, a escuridão tem seu fim. O teu tocar me faz sentir como no céu. O teu tocar me fez tua glória enxergar, ter fé e acreditar. Meu Deus é o Deus do impossível, é o Deus que move as montanhas. Entregarei, confiarei no Deus do impossível. Te louvamos. O teu falar, a cura invade a minha vida. Ao teu falar, os sonhos voltam a existir. Oh, ao teu falar, sinto o poder que vem dos céus. O teu falar me fez tua glória enxergar, ter fé e acreditar. Meu Deus é o Deus do impossível, é o Deus que move as montanhas. Entregarei, confiarei no Deus do impossível. Meu Deus é o Deus do impossível, é o Deus que move as montanhas. Entregarei no Deus do impossível. Aleluia. Sim, Jesus. Confiarei, eu vencerei. Não há nada como o poder de Cristo. A nossa fé está em ti. Não há nada como o poder de Cristo. Eu vencerei. Não há nada como o poder de Cristo. A nossa fé está em ti. Não há nada como o poder de Cristo. Eu confiarei. Não há nada como o poder de Cristo. A nossa fé está em ti. Meu Deus é o Deus do impossível, é o Deus que move as montanhas. Entregarei, confiarei. Sim, Jesus, meu Deus é o Deus do impossível, é o Deus que move as montanhas. Entregarei, confiarei no Deus do impossível. Entregarei, confiarei no Deus do impossível. Oh, 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 oh. A nossa fé está em ti. Oh, 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 oh. Sim, cremos em ti. Nossa fé está em ti. Oh, 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 oh. A nossa fé está em ti. Oh,
Seja muito bem-vindo ao Celebrando Restauração. Meu nome é Fernando, eu sou um filho amado de Deus em restauração das minhas feridas emocionais, da procrastinação e da compulsão alimentar. É muito bom a gente poder estar novamente aqui falando sobre esse processo de restauração. O Celebrando é um programa, um ministério maravilhoso que nos ajuda muito na nossa caminhada de restauração com o nosso Deus. Se você acabou de chegar aqui, é sua primeira palestra que você está ouvindo do Celebrando, saiba que você chegou num lugar seguro, em que você vai poder falar sobre as suas dores, mas você também vai poder falar sobre as suas vitórias, e tudo isso sem julgamento. Muitas vezes a gente evita e luta contra buscar ajuda porque a gente tem muito medo do julgamento. Eu te entendo, porque eu também tenho. Mas aqui no Celebrando é um local seguro em que você não será julgado por aquilo que você passa. O Celebrando ele é um programa baseado em 12 passos e eu gostaria de ler agora. São 26 lições. Ao longo do ano a gente dá essas lições, mas que são baseadas em 12 passos. Eu gostaria de ler os passos agora. O primeiro deles diz o seguinte: admitimos ser impotentes diante de nossos vícios, traumas emocionais, maus hábitos e comportamentos destrutivos e que nossas vidas se tornaram ingovernáveis. O passo 2 diz: viemos a acreditar que nosso poder superior, Jesus, poderia restituir nossa sanidade. O 3 diz: decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. O 4, fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. O 5 diz: admitimos para Deus, para nós e para outro ser humano a natureza exata dos nossos erros. O passo 6 diz: dispusemos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. O passo 7 diz: humildemente pedimos a Deus que removesse todas as nossas imperfeições. O passo 8 diz: fizemos uma reparação de todas as pessoas a quem prejudicamos e dispusemos-nos a fazer reparações a todas elas. O passo 9 diz: fizemos reparações diretas a tais pessoas, sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicasse prejudicá-las ou a terceiros. O passo 10 diz: continuamos a fazer inventário pessoal e quando estávamos errados, nós o admitimos prontamente. O 11º passo diz: procuramos através da oração e da meditação melhorar o nosso contato consciente com Deus, pedindo apenas para conhecer a sua vontade para nossas vidas e forças para realizá-la. E o 12º passo diz: tendo experimentado um despertar espiritual, como resultado desses passos, procuramos levar esta mensagem a outros e praticar esses princípios em todos os aspectos da nossa vida. E hoje a gente está na lição 18, que é a lição chamada graça. Essa lição graça, ela está no passo 9. E o passo 9 diz assim: fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicasse prejudicá-la ou a terceiros. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados, é o que diz Lucas 6:37. Na lição anterior a gente falou bastante sobre essa ideia da gente se dispor, da gente estar preparado para fazer as reparações, e a gente falou um pouquinho do processo, né? Como é que a gente faz as reparações. Mas a verdade é que a gente só consegue praticar plenamente esse passo, o passo 9, se nós reafirmarmos a nossa decisão de entregar nossa vida e vontades a Deus, confiando na sua direção em nossas vidas. Isso foi algo que nós fizemos no passo 3. O passo 3 é o passo da entrega da vida e da vontade a Deus. A vida você vai entregar uma vez só para Ele. Como diz em Romanos 10:9, se você disser com sua boca que Deus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Então isso você vai fazer uma vez. E a salvação é feita uma vez, a entrega da sua vida para Deus é uma vez. Agora, a sua vontade você vai entregar todas as vezes. Terão momentos que você vai ser extremamente tentado a não fazer aquilo que Deus está falando para você. Mas daí o que você faz? Você entrega essa sua vontade para Ele.
E para você realmente conseguir dar o passo 9, que é esse passo da reparação, é necessário você reafirmar isso. Então agora você chega e diz: Deus, eu já entreguei a minha vida a Ti, mas eu declaro que a minha vida é Tua. Jesus Cristo, o que o Senhor fez por mim me resgatou, então a minha vida é Tua. O Senhor não é só Salvador da minha vida, mas o Senhor é Senhor da minha vida. E você novamente entrega a sua vontade para Ele, hoje e sempre, a cada dia, a cada momento e a cada minuto. Nós reconhecemos que recebemos dele graça sobre as nossas vidas e por isso mesmo somos capazes de estender graça para as outras pessoas. A graça foi um movimento de Deus em direção a cada um de nós. Jesus Cristo, ele não precisava ter feito o que ele fez, mas por amor a cada um de nós e pela sua graça, ele veio atrás de cada um de nós. Então nós experimentamos graça quando nós recebemos esse amor incondicional de Deus por nós. E quando a gente diz incondicional, diz o seguinte: olha, Jesus Cristo fez por você, mesmo se você não aceitar. Mesmo se você não quiser aceitar nada disso, Ele fez. Não foi uma condição que Ele fez com você e comigo. Ele não disse: olha, se você me obedecer, eu vou demonstrar graça e amor por você. Não foi isso que Ele fez. Ele já fez. Isso é graça. E esse amor incondicional de Deus conosco até nos constrange. Até para pensar e fala assim: como assim? Existe um Deus que é todo poderoso, mas que me ama desta forma. Como assim? Existe um Deus que criou todo o universo, que é maior do que o universo inteiro. E chega para você e para mim e diz o seguinte: olha, eu fiz tudo isso porque eu te amo. É até difícil da gente entender, mas essa é a graça. Experimentamos a sua graça sobre nossas vidas quando aceitamos o perdão de Jesus por nós. E isso é uma coisa muito bacana. Ele fez, mas é necessário que você aceite. É necessário que você tenha fé. É necessário que você entenda que isso realmente foi feito por você. Você é uma pessoa especial. Você foi aquele que Jesus Cristo veio atrás. Você e toda a humanidade, cada um de nós. Graça é algo que somente podemos receber. Não há nada que possamos fazer para merecê-la ou conquistá-la. O que você faz, você recebe. Recebe pela fé que Jesus coloca em seu coração. Olha o que diz o Romanos 3, versículo 24. Mas Deus, pela sua graça e sem exigir nada, os aceita por meio de Cristo Jesus que os salva. Esta questão, entenda isso, é sem exigir nada. Você não tem que fazer nada. A única coisa que você faz é aceitar. É necessário ter fé, mas não é necessário você mudar de vida. Não é necessário você vir à igreja, não é necessário você ler a Bíblia, não é necessário você seguir uma pessoa ou estar debaixo de alguém, não. Porque Deus diz nesse texto de Romanos, é por graça, é de graça e sem exigir nada. Não é uma graça barata, porque para mim ela foi gratuita, mas para Jesus Cristo ela foi caríssima. Para o nosso Deus ela foi caríssima. Não dá nem para pensar no tamanho e quanto foi caro para eles. Mas o que você precisa fazer é aceitar isso, tá bom? Você não precisa fazer mais nada para ter essa graça, para ter esse amor e esse perdão incondicional de Deus na tua vida. Nós experimentamos graça. Todo pecado praticado contra nós, ou que nós praticamos contra outra pessoa,
foi primeiro praticado contra Deus. Isso você precisa entender. Deus é o teu Pai. Ele te salvou, Jesus Cristo te salvou. E quando Jesus Cristo faz isso, Ele nos compra. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Então, quando eu atinjo uma outra pessoa, né, com as minhas atitudes, ou quando uma outra pessoa me fere também, primeiramente, isso foi contra Deus. Algumas vezes ficamos com raiva de Deus pelas coisas que aconteceram conosco. Mas precisamos nos lembrar que o que os outros nos fizeram foi consequência das escolhas erradas que eles fizeram e não da vontade de Deus. Muitas vezes você se questiona aonde que Deus estava quando eu estava passando por isso. Puxa, eu fiz tanta coisa para Deus e Ele, mesmo assim, não fez com que isso não acontecesse na minha vida. Então entenda o seguinte, a maioria das coisas que acontecem contra nós foram decisões que ou eu fiz errado, eu pequei, ou a outra pessoa pecou contra mim. Eu tenho uma experiência de um trabalho que eu trabalhei e eu fui mandado embora dali e o processo ali foi muito ruim na minha saída. E teve uma pessoa que foi muito desleal comigo. Uma pessoa que era um parceiro meu, mas na verdade me puxou o tapete e falou muito mal de mim por trás. Eu olho e falo assim, puxa, como é que Deus permitiu isso? Mas na verdade Deus permitiu porque Ele permite com que as pessoas tenham vontade própria. E na verdade o que aconteceu ali foi um erro daquela pessoa em direção a mim. Também teve um problema meu próprio que eu acabei deixando. Eu tinha algumas formas de eu ver que aquilo estava acontecendo, mas por conta da negação, por conta do medo, eu acabei não querendo ver aquilo. Algumas pessoas, amigas minhas, falaram, olha, você toma cuidado com esse cara. Eu falei, não, eu vou trabalhar e fazer o meu papel e pronto. E não foi o que aconteceu. Mas não foi Deus que provocou isso. Foi o pecado da outra pessoa e também as minhas falhas. Da mesma forma, então, nós experimentamos a graça de Deus na nossa vida e depois de ter experimentado essa graça, eu estendo a graça para outra pessoa. Da mesma forma como eu recebi a graça de forma gratuita, Deus me deu sem exigir nada de mim. Eu estendo isso para uma outra pessoa. E isso é uma questão totalmente espiritual. Da mesma forma como eu fui impactado pela graça de Deus, e foi um movimento de Deus por mim, eu pego isso, me inspiro e eu faço isso com as outras pessoas. Então o perdão de Deus nos dá coragem de verbalizar os nossos erros para as outras pessoas e nos ajuda a aceitá-las como elas são. Estendemos a graça que recebemos de graça. E orar e meditar antes de qualquer reparação é extremamente importante. Quando você está indo para fazer uma reparação com a outra pessoa, lembre-se o que a gente falou na última lição. Você está indo para restabelecer aquele relacionamento. Você está indo para reparar aquele relacionamento. Imagina uma obra de arte que ela foi maltratada, que ela foi machucada, que teve alguns problemas nela ao longo da história, ou caiu no chão e quebrou, e você pega um restaurador, ele está pegando aquela obra de arte e está restaurando ela, para que ela volte a ser como era. A mesma coisa aqui. Você está indo para fazer uma reparação com aquela outra pessoa, para restaurá-la e para restaurar o relacionamento. Então, entenda que orar e meditar antes de fazer isso é extremamente importante. Por quê? É um movimento espiritual. Nós fazemos reparações em 3 direções. Primeiro, nós perdoamos quem nos prejudicou. Então, primeira coisa assim, eu estou perdoando aquela pessoa que fez algo contra mim. Nós encontraremos paz e liberdade
quando formos capazes de perdoar as pessoas que nos feriram. Então, as pessoas que nos feriram, se eu não perdoo, eu fico preso ao passado, eu fico preso àquela pessoa. Quando eu consigo dar o perdão, né, consigo perdoar aquela pessoa, eu encontro paz e liberdade. E se lembre, o passo 9, ele fala muito sobre liberdade. O perdão não anula o mal que foi cometido, mas nos liberta do poder que nos aprisiona nessas feridas. O mal que aconteceu não vai deixar de ter acontecido, não anula aquilo. Pode ser que aquela pessoa tenha uma dívida a vida inteira com você, mas o que acontece? Te liberta do aprisionamento que você tinha ali. Perdoamos quando abrimos mão do nosso direito de justiça. Isso é muito interessante. Quando acontece uma dívida contra você, aquela dívida precisa ser paga, tá bom? Quando você abre mão dessa justiça, do pagamento e tal, você consegue ser liberto. Isso não quer dizer que se talvez uma pessoa deva um dinheiro para você e ela queira te pagar, você não vai aceitar. Daí, na verdade, depende de você mesmo, se você quer ou não aceitar aquilo de volta. Veja o que Deus está falando no seu coração. Mas você abre mão do seu direito, é um direito que você tem de justiça. Mas você abre mão, você não vai cobrar mais aquela dívida. É isso que você vai fazer. Colossenses 3:13 diz assim: sejam amáveis e prontos para perdoar. Jamais guardem rancor. Lembre-se que o Senhor os perdoou, portanto, vocês devem perdoar os outros. Da mesma forma que Jesus Cristo nos perdoou, a gente pode e quer perdoar os outros. Então, o primeiro ponto é perdoamos quem nos prejudicou. O segundo ponto, pedimos perdão a quem nós prejudicamos. Então, primeiro eu perdoo, né, tem esse movimento, né? Não quer dizer que precisa ser exatamente nessa ordem, tá bom? Não são passos aqui, são só as 3 direções do perdão. Então, o perdão ao outro, né? Eu peço perdão ao outro, o primeiro ponto é, o outro fez algo contra mim, né? E daí eu perdoo a pessoa. Segundo, eu peço perdão a quem eu prejudiquei. Então, pedimos perdão a quem nós prejudicamos. Fazemos todas as reparações que precisamos fazer, custe o que custar, exceto se elas prejudicarem outras pessoas. E aqui é bem interessante a gente entender isso. Pode ser que você fazer esta reparação, você pedir perdão para esta pessoa, seja pior do que você não fazer. Se aquela pessoa está passando por um momento emocional muito duro, muito difícil, ela já está, por exemplo, num processo de depressão, e você for falar sobre aquilo naquele momento, pode ser pior. Às vezes a outra pessoa nem sabe que você fez alguma coisa contra, às vezes você só pensou e na verdade não prejudicou tanto ela, não teve nenhum impacto real, então não sei se precisa realmente fazer isso. Esta avaliação é uma avaliação que você precisa fazer com Deus e com o seu padrinho e madrinha. Eles vão te ajudar bastante nisso. Entenda, se você for fazer uma reparação a alguém e isso for prejudicá-la ou causar mais dano, não faça. Mas isso não pode ser uma justificativa para você fugir da reparação. A maioria dos casos, entenda isso, na maioria dos casos você pode fazer a sua reparação com a outra pessoa, em sua grande maioria dos casos. Às vezes, não. Avalia isso junto com o seu padrinho, sua madrinha e muito em oração a Deus. Contamos com a ajuda de nossos padrinhos e com a graça. Precisamos lembrar que fazer reparações é nossa responsabilidade, mas não podemos assumir a responsabilidade pelo que a outra pessoa fará com o nosso pedido de perdão. Isso é uma questão de limite. Você vai assumir o que é responsabilidade tua, o que você fez. Entenda isso. Não dá para você assumir a responsabilidade daquilo que é do outro. Você faz aquilo que é teu. A tua responsabilidade,
aí você faz. O que é do outro, é do outro. Não assuma a parte que é do outro. A gente brinca, né, que a reparação, a gente fazer isso é você limpar o teu lado da rua, aonde você sujou, aquilo que você fez. O que o outro fez, não tem como, você entendeu? E não dá para você exigir nada a do outro. Olha o que diz Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassíveis uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. E o último ponto aqui, né, das 3 direções das reparações, é que nós perdoamos a nós mesmos. Pode ser que para você essa seja a direção mais difícil da reparação. Porque talvez você consiga ter aceitado o perdão de Deus na tua vida, talvez você até pode ter pedido perdão para o outro, talvez você possa ter aceitado o perdão do outro, mas te perdoar e se perdoar pode ser realmente muito difícil. Mas entenda o seguinte: se Deus, que é Deus, me perdoou, eu posso me perdoar. O perdão a você mesmo é uma possibilidade na sua vida. Aceite isso, entenda que é possível você se perdoar. Quando nós não nos perdoamos, isso nos limita para perdoar os outros e de viver plenamente o amor de Deus na minha vida. Muitas vezes a gente diz, não posso me perdoar. E parece que a gente gosta de ficar ali se martirizando sobre aquilo. O perdão na sua vida sobre você mesmo traz liberdade e abre espaço para que Deus trabalhe na sua vida. O resgate de Deus da humanidade é um resgate de perdão. O perdão é algo que precisa ser constante na nossa vida. Eu precisei me perdoar e eu preciso entender que no futuro eu vou fazer coisas erradas ainda, por conta da minha natureza humana pecaminosa que nunca melhora. O Espírito Santo de Deus habita em mim e ele é todo o poder de Deus, a perfeição de Deus que habita em mim, mas infelizmente a natureza humana ainda está aqui. Então eu preciso me perdoar para conseguir dar passos firmes para frente na minha vida. Nós fazemos reparações para nós mesmos quando trabalhamos os passos e adquirimos novos hábitos. Passamos a cuidar de nossa saúde física, da nossa mente, da nossa espiritualidade e servimos a comunidade. Olha o que diz Mateus 3:8. Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Então eu mudo minha atitude até perante a mim mesmo. O que significa prejudicar uma pessoa a terceiros? E aqui a gente vai entrar um pouquinho mais forte nessa questão de que quando eu vou fazer uma reparação, eu vou prejudicar mais os outros. Primeiro, quando uma pessoa não sabe que a prejudicamos, precisaremos analisar de que formas a revelação desse fato poderia prejudicá-la. Foi o que eu falei, se foi alguma coisa que foi feita no oculto, alguma coisa que a outra pessoa não ficou sabendo e talvez assim não teve um prejuízo muito grande para ela, precisa realmente ser avaliado. Se vale a pena ou não fazer essa reparação. Se Deus está dizendo para o seu coração, se Ele está te incomodando para você fazer essa reparação, vai e faça, mas não seja impulsivo, tá bom? Não seja impulsivo. Quando comprometemos a segurança de uma pessoa, ela será mais ajudada ou prejudicada? Não queremos, através das nossas reparações, causar novos danos. O objetivo sempre é o amor ao outro. O amor à outra pessoa. Converse com seu padrinho e madrinha sempre. Talvez precisaremos de orientação jurídica. Cada caso é um caso.
Por exemplo, questões de separação, questões de casamento que já foram litigiosos, por exemplo, ou alguma questão que seja um crime, tá? Se você fizer a separação, você está se criminalizando, né? Você está cometendo um crime, ou você cometeu um crime, você vai falar. Busque orientação jurídica. Converse com um advogado. Veja com ele qual a melhor forma de ser feito. Olha, eu quero fazer uma reparação para minha ex-esposa, mas tem uma questão cautelar, eu não sei exatamente o nome, mas algo na justiça que eu não posso me aproximar dela. Como eu posso fazer isso para não quebrar uma regra? Você entendeu? É isso que a gente precisa fazer, mas entenda, a direção e o mandamento sempre é o amor a outra pessoa. Eu estou fazendo isso para restaurá-la. Eu estou fazendo isso para melhorar a vida dela, mesmo que possa causar um pouco de dor. Tá? Todo o processo de reparação ele é dolorido, mas o final vai ser muito melhor. Ou eu estou fazendo simplesmente por uma ambição egoísta. Nada façam por ambição egoísta. E quando adiamos uma reparação? Nós adiamos a reparação quando a ferida causada pela outra pessoa for muito grande e ainda não estamos prontos para encontrar essa pessoa. Se ainda está doendo muito em você, não vá fazer essa reparação. Porque na verdade você não vai fazer uma reparação, você vai chegar lá e vai tirar a forra. Você vai querer tirar satisfação com a pessoa. Se você não está equilibrado ainda emocionalmente, se você ainda não a perdoou em seu coração, não vá fazer essa reparação ainda. Espere um pouco mais. Não é o tempo que cura, tá, as mágoas e as feridas. Não é. É a atuação de Cristo na sua vida. Só que a atuação de Cristo na sua vida pode levar algum tempo. Às vezes Deus perdoa de um clique só. Assim, a gente entende isso e é restaurado na nossa vida de uma vez só. Às vezes não. Às vezes demanda um tempo. Às vezes demora um pouquinho, tá bom? Quando estamos com muita raiva de uma pessoa e ainda não perdoamos em nosso íntimo, a gente já falou. Quando a pessoa ferida ainda está muito magoada conosco. Eu lembro uma vez que eu tive uma discussão com a minha esposa e eu queria fazer a reparação na hora. Ela chegou e falou assim: Fernando, agora não. Agora eu não quero falar com você. Eu falei, tá certo. Não era momento de fazer ainda a reparação. Demorou 1 ou 2 dias, a gente fez a reparação, graças a Deus. A gente está muito bem. Mas é isso, talvez a pessoa ferida ainda esteja muito magoada e eu preciso respeitar aquilo. Tá bom? Através das reparações, nós estendemos a graça que recebemos de Deus para as outras pessoas. Fazer reparações fará parte da nossa vida daqui por diante. É um processo contínuo. Esse não vai ser o único momento da sua vida para você fazer as reparações. Com o outro, com Deus, consigo mesmo. Não será, vai ser um processo constante. Mas uma coisa é muito bacana. Quando você experimentar esse processo na primeira vez, e você experimentar a graça de Deus na tua vida neste processo, isso vai te ajudar daqui para frente a você colocar isso como um padrão e um estilo de vida na tua vida. Jesus Cristo fez, da mesma forma como Ele fez, a gente pode fazer. E o Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós, nos ajuda a fazer com que isso seja um estilo de vida na nossa vida, tá bom? E a gente tem uma pergunta agora para os grupos de apoio que a gente vai fazer logo mais. Como você tem experimentado a graça de Deus em sua recuperação? Então conta um pouco para os teus amigos ali de partilha como é que você tem experimentado a graça de Deus. Eu gostaria de orar agora. Pai, muito obrigado pela tua graça na nossa vida. Muito obrigado pelo esse movimento de amor, de perdão e de resgate que o Senhor teve com cada um de nós. Muito obrigado porque nós somos salvos, nós somos perdoados, nós somos feitos filhos, Pai, teus filhos e filhas amados.
pela atuação da tua graça na nossa vida e nos ajuda a estendermos essa graça para as outras pessoas. Nos ajuda nesse processo de restauração a conseguirmos reparar, recuperar e restituir os nossos relacionamentos. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Eu te convido agora a você falar junto comigo a oração da serenidade. A oração da serenidade, ela não é uma reza, mas ela é uma declaração que nos ajuda muito no nosso processo de restauração. Vamos juntos? Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para discernir a diferença. Viver um dia de cada vez, aproveitar um momento de cada vez, aceitar as dificuldades como um caminho para a paz, tomar, como Jesus o fez, este mundo pecaminoso como ele é, não como gostaria que fosse, confiando que ele tornará todas as coisas corretas se eu me submeter à sua vontade. Que eu possa ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz com ele para sempre na próxima. Amém. Amém. E agora a gente vai fazer a divisão nos grupos de apoio. A gente vai fazer os grupos através da ferramenta do Google Meet. Então você precisa baixar essa ferramenta no seu celular, tá bom? É só você ir na loja do teu aplicativo de celular e baixar Google Meet. Meet é M-E-E-T. Se for no computador, você nem precisa baixar nada, porque ele funciona direto no navegador do Chrome. E como é que são agora as regras para os grupos de apoio? Os grupos de apoio, eles têm algumas regras que eles precisam ser seguidas. E as regras são as seguintes. Primeiro, fale de você. Manter minha partilha focada nos meus pensamentos, sentimentos e ações. 2, tempo. Limitar a minha partilha ao tempo estipulado, respeitando o direito de todos falarem. 3, silêncio. Não manter conversa cruzada, ouvindo em silêncio, com atenção e amor, o que cada um tem a dizer. 4, respeito. Apoiar os outros, não consertar os outros. Mantendo o foco das minhas próprias questões, evitando julgamentos, críticas e conselhos. 5, anonimato e sigilo. Manter anonimato e sigilo sobre o que foi partilhado e sobre os que estão presentes, não comentando ou mencionando seus nomes e problemas com ninguém. A única exceção é quando alguém ameaça ferir a si mesmo ou a outros. 6, linguagem. Não utilizar linguagem ofensiva ou vulgar ou que cause constrangimento nos outros. Não mencionar nomes de substâncias ou medicamentos. Não detalhar experiências de usos sexuais, etc. Não citar nomes de instituições, e aqui inclui igreja. 7, celular. Desligar as notificações e não atender as ligações. E como nós estamos com os grupos acontecendo online, através do Google Meet, a gente tem mais 3 regras aqui, que são as seguintes. A 8ª regra, fone de ouvido. Todos precisam estar de fone de ouvido para ninguém ouvir o que está sendo falado no grupo. 9, a câmera ligada. Todos precisam estar com as câmeras ligadas. O facilitador do grupo pode pedir para verificar se tem mais alguém no cômodo da casa. E 10, a questão da gravação. As reuniões elas não serão gravadas para que haja anonimato e sigilo. Como é que você faz para acessar os endereços das salas? Você precisa ir no nosso site, que é www.ibmalphaville.org.br. Daí você entra nesse site, um pouquinho mais embaixo, quase no meio da página, vai ter este logo do Celebrando a Restauração. Você clica no logo e daí você vai seguindo o passo a passo que vai aparecendo ali. É bem tranquilo e você vai encontrar as suas salas, tá bom? As salas que a gente tem ali dos grupos. Se você está pela primeira vez aqui, então a gente tem um grupo de primeira vez para você, um grupo de conexão que vai te explicar como é que é.
E se essa não é a tua primeira vez, se você já veio outras vezes, tem os grupos, tá bom? A gente tem grupos femininos de codependência, traumas e feridas emocionais, depressão, ansiedade e outros transtornos emocionais, codependência para familiares de dependentes de álcool e drogas, livre-se da ira, mulheres codependentes que amam demais e compulsão por compras e recuperação financeira. E os grupos masculinos, a gente tem grupos de traumas e feridas emocionais, dependência de álcool e drogas e compulsão por compras e recuperação financeira, tá bom? Eu espero realmente que você tenha uma ótima partilha e continua no processo todo, um dia de cada vez. Um grande abraço.